Olá, querida família reformista, que a paz de Deus seja com cada um de vocês. Eu desejo que donde quiera que você esteja, você pueda sentir em este momento a presença do Espírito Santo em seu coração. Hoje estamos aqui para seguir com o seminário preparado por la Conferência General De Vuelta a los Fundamentos. E hoje vamos a seguir com o tópico para o dia de sábado, separação del mundo. A Bíblia nos conta a história de aqueles dias quando Jesus já tinha mais de 130 discípulos e Jesus hizo sermão. E quando terminou de predicar seu sermão, muitos de los discípulos disseram: quem pode suportar tales palavras? Eles pensavam que as palavras de Cristo eram muito duras, era muito difícil o caminho de Jesus. Seguir a Jesus não era tão simples como pensaram eles. Estavam acostumados com Jesus sanando a gente, compartilhando pão a la gente, mas agora quando Jesus les deixou claro que para ser um discípulo de Jesus deviam de separar-se do mundo, muitos disseram que era um discurso, uma palavra muito dura. E disse a inspiração aí em Juan capítulo 6, que desde então muitos de seus discípulos já não o seguiam mais. Deixaram a Jesus. De mais de 130 discípulos, agora se quedaram com Jesus solamente 12 discípulos. Qual era a diferença entre os quase 130 discípulos que deixaram a Jesus e os 12 que permaneceram com Jesus Cristo? A diferença estava em que os 12 discípulos, eles conheciam a Jesus. Haviam caminhado mais cerca de Jesus. Haviam se alejado mais das coisas do mundo e conheciam a Jesus por uma experiência personal. De tal maneira que em aquele dia, durante a entrada triunfal a Jerusalém, eles foram usados para dar um testemunho à gente de quem era Jesus. Quem era Jesus para os discípulos? Vamos a ler, deseado de toda a gente, página 532, diz assim a inspiração, acerca de las palavras inspiradas de los discípulos. Adán os dirá: esta es la semente de la mujer que herirá la cabeça de la serpiente. Perguntad-lhe a Abraão, quem os dirá? Es Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz. Jacob os dirá: es Shiló, de la tribo de Judá. Isaías os dirá: Emanuel, admirável, consejero, Deus forte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremias os dirá: la rama de David, Jehová justicia nuestra. Daniel os dirá: es el Mesías. Oséias os dirá: es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono: este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, declaramos: este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. E el príncipe de los poderes de las tinieblas lo reconoce, diciendo: sé quem eres, el santo de Deus. Esta fuera a diferença entre os quase 130 discípulos que deixaram a Jesus e os 12 que permaneceram com Jesus. Os 12 conheciam a Jesus, a ponto de poder dar testigo de quem era Jesus para eles e para os profetas em el passado, para os servos de Deus em el passado. E isto hará toda a diferença em tu vida. Quem é Jesus para você? Vai fazer a diferença. Está você vivendo cerca de Jesus? Ou está você cada vez mais cerca do mundo? Isto faz toda a diferença para nós outros. Em Juan capítulo 17, versículo 15 a 17, Jesus hizo uma oração. E em la oração que ele hizo, eu estava pensando em você e em eu. Diz assim a oração de Jesus Cristo: no ruego que los quites del mundo, senão que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quando Jesus hizo esta oração, era porque ele se preocupava com sua igreja. Ele se preocupava com seus discípulos. E até o fim de sua vida, seguiu Jesus cuidando da igreja. E quem é a igreja? Eu e vocês somos a igreja. Jesus, quando hizo esta oração, disse a inspiração, ele estava pensando em você e em eu.
e pediu ao Padre e disse assim: Padre, eu não pido que você saque eles do mundo. Todavia não é o momento para saírem do mundo, porque eu todavia tenho uma tarefa para eles fazerem no mundo. Pero eu te pido uma coisa, Padre, que você pueda sacar eles do mundo em el sentido de livrarlos do mundo, de los males deste mundo, de livrarlos de las influências deste mundo. É isto que eu quero. Queridos hermanos, queridos hermanas, queridos amigos da palavra de Deus, por que Deus se preocupa tanto em separar-nos do mundo? Por que será que Deus habla tão preocupado com nossa separação do mundo? Vamos ler o texto que está em el livro de Santiago, capítulo 4, el versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos. ¿No sabéis que a amistad del mundo é enemistad contra Deus? Qualquer, pois, que quiser ser amigo del mundo, se constitui inimigo de Deus. Você entende o que Deus está falando aqui? Deus não está falando para você, pronto você decida chegar mais cerca do mundo, eu já não quero mais nada com você, eu já não me preocupo com você, eu agora sou tu inimigo. Não é isso que Deus está falando aqui. Deus disse acá, em esse texto que leemos, é o seguinte: é o momento que você se acerca do mundo, você não sente necessidade de ter comunhão comigo. Você não sente necessidade de conhecer este Padre que te quer mais que todo em este mundo. E você se torna um inimigo de Deus. Você se torna um inimigo meu. Por isto, meu filho, minha hija, eu não quero que você se iluda com as coisas deste mundo, que você se acerque do mundo, porque o mundo te hace separar-se de mim. O mundo te cega para que você não veja o tanto que eu te quero, para que você não veja a beleza de minha lei, que te protege, que te guarda, para que você não veja este Padre que te cuida e que te ama mais que todo. Essa é a preocupação de Deus. Por isso Deus nos chama a separar-nos do mundo, para que podamos permanecer cerca de Ele. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 hasta el 17, diz assim a palavra de Deus: Não améis al mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguno ama o mundo, o amor del Padre não está em ele. Este é o problema. Você ama o mundo, você saca o amor del Padre de sua vida. Você saca o amor del Padre de seu coração, e este é o problema. Por isso Deus disse: não améis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Vamos seguir lendo o texto da palavra de Deus, que sigue dizendo assim: Pois, porque todo lo que há em el mundo, la concupiscência de la carne, e la concupiscência de los ojos, e la soberbia de la vida, não é del Padre, senão del mundo. E el mundo passa, e sua concupiscência, pero el que hace la voluntad de Deus permanece para sempre. É isso o que Deus está falando para você e para mim. Eu disse assim: meu filho, se você elige o mundo para estar cerca dele, você vai receber as coisas que o mundo te pode dar. Mas não vale a pena, meu filho, minha hija, não vale a pena seguir o mundo, porque lo que é que o mundo te pode dar? O mundo te pode dar um momento de prazer, um momento de aparente felicidade. O mundo te pode dar alguns anos de vida, te pode dar alguma fama, pero eu tenho algo muito melhor para dar a você. Eu tenho uma vida com abundância para dar a você. Eu tenho uma alegria, uma felicidade que o mundo não conhece e que nunca termina. Eu tenho a vida eterna para dar a você. Por lo tanto, não ligue cerca do mundo, porque o mundo te separa de mim. O mundo te hace perder de vista estas coisas que eu tenho para dar a você. E se você elige o mundo, você vai receber o que o mundo te pode dar. Mas se você elige a mim, eu te posso dar muito mais que estas coisas que o mundo te oferece, que hoje parecem tão importantes para você, mas que não vale a pena, que passa, porque todo em este mundo passa. A concupiscência da carne, a concupiscência de los ojos, todo esto se vai passar. Pero a felicidade, a alegria, a vida eterna que eu te dou, isto nunca terá fim. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 567, diz a inspiração. Há uma linha clara traçada por Deus mesmo entre o mundo e a Igreja, entre os que observam os mandamentos e os que los violam. Não se fusionam. São tão diferentes como o meio-dia de la medianoche.
diferentes em seus gustos, seus propósitos e seu caráter. Então, Deus puso uma linha clara que separa a igreja do mundo. Uma linha clara que separa usted, que é uma oveja de Deus, de los lobos do mundo. Uma oveja não pode vestir-se como um lobo. Não combina, diz acá, não funciona. É impossível mesclar-se o cristiano com as coisas do mundo, viver o cristiano como se fosse um lobo. O lobo não pode viver como uma oveja, e a oveja não pode viver como um lobo. Não se mesclam. É tão diferente o cristiano, aquele que serve a Deus, de los que não servem. É tão diferente como o meio-dia de la medianoche. São diferentes em seus gustos. São diferentes em seus propósitos. Seu caráter é diferente. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 17 e 18. Diz assim a inspiração. Por lo qual salide de en medio de ellos, e apartaos, dice el Senhor, e não toqueis lo imundo, e eu los receberei, e serei padre a vosotros, e vosotros me sereis hijos e hijas, disse el Senhor Todo-Poderoso. Deus te chama aqui para apartar-se, para que você venha apartar-se do mundo. Deus quer que você se aparte do mundo porque Ele é um Deus celoso. Porque Ele é um Padre de amor. Porque Ele sabe que se você se acerca do mundo, você se aleja dele. Se você ama o mundo, você deixa de amar a Deus. O amor de Padre sai de seu coração e Deus não quer te perder a você. Deus ha hecho tudo o que pode para salvar a você. Ele hizo tudo por você em el Calvário e sigue fazendo todo o que pode para salvar-te hoje. Deus não te quer perder de nenhuma maneira. E por isso o Padre disse a você, mi hijo, mi hija, separare del mundo. Separar del meio de ellos, destas confusões del mundo. E eu receberia você, tendré com você esta relação. Esta é a relação que o Padre quer ter com você. Uma relação de Padre e Hijo, de Padre e hija. Nunca te olvides, Deus te quer mais que todo em este mundo. O inimigo te llama com as coisas del mundo, que te quer traer com as coisas del mundo, e depois ele chega para você e diz, agora já não há mais esperança para você. Você se ha alejado demasiado de Deus, já não há mais esperança para você. E eu quero dizer a você, é mentira. Mientras você esteja vivo, sempre habrá esperança. Mientras você sinta a voz do Espírito Santo hablando em tu coração, habrá esperança para você e para mim. Nunca deixe que o inimigo te engane, fazendo-te pensar que já não há mais esperança, que você se ha alejado demasiado de Deus. Uno solo se aleja demasiado de Deus, mientras uno já não quer mais o amor del Padre. E o mundo tem o poder para fazer isto, para nos alejar de Deus ao ponto de que não sintamos mais su amor por nós outros, que não sintamos mais o desejo de regressar ao Padre. Pero mientras você sinta, você tenha este desejo em seu coração de servir a Deus, nunca é demasiado tarde. O Padre está sempre com seus braços abertos para receber a ustedes. Testemunho para a Igreja, volume 5, continua agora em la página 12. Na inspiração diz assim, estas são as condições que permitirão que se nos reconozca como hijos de Deus, a separação do mundo e o renunciamento a las coisas que enganam, fascinam e entrampam. Você entende o que este texto está falando aí? Que as coisas deste mundo enganam, fascinam e entrampam. O mundo te quer entrampar a você, quer fascinar a você, mas são enganos, são coisas que passam muito rápido e muito pronto. E Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, em seu cuidado de Padre, Ele te quer livrar destas coisas do mundo. E por isso Deus disse assim, você quer ser meu filho, quer ser minha hija? Aleje-se do mundo, eu cuido de você, eu quero te salvar, eu te quero mais que o mundo te quer. O mundo te quer levar à perdição, eu te quero levar à salvação, a um mundo muito melhor que esse. Separação do mundo, renúncia das coisas do mundo, nos traz mais cerca de Deus. E por isso Deus chama a sua igreja, chama você e eu, para que venhamos a nos separar do mundo. Quais são as coisas que nos trazem mais cerca do mundo? A inspiração sigue nos orientando, nos hablando acerca disto. Vamos agora ler juntos o que Deus
deixou escrito para nós outros em 1 Testemunho, página 129. Diz assim a inspiração: Deus tendrá um povo separado e distinto del mundo. Tan pronto como alguém sienta o desejo de imitar as modas del mundo, sem que lo reprima imediatamente, Deus cessa de reconhecê-lo como hijo suyo. São os hijos del mundo e de las tenebras. Deus tendrá um povo distinto e separado del mundo. Você sabe quem é este povo? É a igreja de Deus. Este povo distinto e separado del mundo somos eu e você. Agora diz a inspiração, tão pronto alguém sinta o desejo de imitar as modas del mundo e não reprime esse desejo imediatamente, Deus cessa de reconhecê-lo como hijo suyo. São os hijos del mundo e de las tenebras. Deus sabe o poder que o mundo, que as modas del mundo têm sobre o ser humano. E Deus diz assim, pronto você se involucre com estas coisas. Pronto você llegue cerca del mundo. Eu já não sou mais tu Deus. Você elige o mundo como sendo tu Deus. E aqui habla claramente, irmãos, pela moda, das modas del mundo. Deus quer que nós outros tengamos uma vestimenta diferente das vestimentas del mundo. A palavra de Deus não diz a nós outros que devemos nos trajar de qualquer maneira. Não, o creyente, o hijo de Deus deve trajar-se bem. Deve trajar-se de tal maneira que o mundo pueda ver que temos bom gosto, que nos gusta vestir bem para a glória de Deus. Pero não podemos vestir de acordo com as modas del mundo quando as modas del mundo são de contra a los princípios de la palavra de Deus. Devemos vestir-nos bem. Devemos vestir da melhor maneira possível. A inspiração hasta mesmo disse que quando a moda del mundo não é contrária aos princípios de la palavra de Deus, não há nada de errado de vestir-nos de acordo com a moda. Pero quando a moda nos aleja de Deus, vem de contra a palavra de Deus, os princípios sagrados da vestimenta bíblica, então devemos rechazar isto. Quais são as modas deste mundo que nos hace, que querem atrapar a nós outros para sermos semelhantes ao mundo? A palavra de Deus, aí em el livro Crenças Fundamentais, nos dá várias orientações. Das roupas que se podem ver através do nosso corpo, que deixa ver nosso corpo através de la roupa. As roupas que são muito pegajosas. Habla aí acerca de los shorts, las bermudas usadas por as pessoas no mundo, tanto mulheres como homens que usam bermudas. Isto não combina com os outros crentes. Nos trajamos de maneira diferente. Nos trajamos para Deus, diferente do mundo. Pantalones a las senhoras está de contrário aos princípios da palavra de Deus. E há muitos detalhes aí de coisas que o mundo usa, se traja de uma maneira que não podemos trajar. Não vou entrar em todos os detalhes da moda, pero a palavra de Deus, os testemunhos, as resoluções da Conferência General, todas nos dizem aí como devemos trajar. E devemos nós outros buscar em los livros Testemunho para a Igreja, o que habla acerca da moda, as resoluções da Conferência General, que é a voz de Deus, quando os legados estão todos na Assembleia. Que nos diz as resoluções da Conferência General? Como devemos trajar para a glória de Deus? Jesus vendrá muito pronto. Vamos ler um texto, 1 Testemunho para a Igreja, página 126. Diz assim a inspiração: Jesus está por venir. Encontrará a um pueblo conformado ao mundo? Los reconocerá como su pueblo ao que ha purificado para si mesmo? Oh, não. Então, a inspiração faz a pergunta: se estivermos vivendo de acordo com o mundo, como o mundo vive, conformado ao mundo, se estivermos trabalhando como o mundo trabalha, hablando como o mundo habla, trajando como o mundo traja, guardando o dia de descanso como o mundo lo guarda, vamos nós outros ser reconhecidos como pueblo de Deus que Cristo ha purificado para si mesmo? Dice a inspiração: oh, não. Então, qual é o pueblo que Deus vai reconhecer como suyo? Vamos ler juntos agora, seguir a leitura da inspiração. 1 Testemunho para a Igreja, página 126. Nadie, fuera de los puros y santos, será reconocido como suyo.
los que han sido purificados e emblanquecidos mediante el sufrimiento y se han mantenido separados sin mancha del mundo, le pertenecerán. Entonces la palabra de Dios es bien clara. Solo aquellos que han sido purificados e emblanquecidos mediante el sufrimiento de Cristo por usted y por mí en la cruz del Calvario, nos purifica, nos blanqueia, nos hace puros e han mantenido separados, sem mancha del mundo. Estos são os que pertenecerão a Cristo, que Ele vendrá para buscar-los, para levar-los a um mundo melhor que este. Só aqueles que fizeram um pacto com sacrifício com Jesus Cristo, estes serão reconhecidos como sendo pertencendo a Jesus Cristo. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 633, diz assim a inspiração. Nuestras palavras, nuestras acciones e nuestra indumentária predicam diariamente e em forma vívida e juntam para Cristo ou dispersam. Então, nossas palavras, nossa maneira de viver está predicando acerca de Cristo. Predicam diariamente em forma vívida acerca do Salvador que conhecemos. E eu quero perguntar para você agora em este momento. Como han sido tus palavras para com as pessoas que você entra em contato a cada dia? Como ha você expressado a sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa? Como ha você hablado com eles? Com paciência, com bondade, com ternura, de tal maneira que as pessoas miram para você e veem que você ha caminhado com Jesus Cristo? Aqui habla que nossas palavras predicam diariamente em forma vívida. Quando tratamos amablemente a gente, quando hablamos com paciência, quando hablamos com amor, com carinho, nossas ações, como temos agido com a gente, como têm sido nossas ações em nossos negócios? Somos fieles a nossos semelhantes, fieles a Deus? E na maneira como damos nossas ofertas, nossos dízimos, você ha sido fiel a Deus? E na maneira como você faz negócios, como você se porta diante da sociedade, mantendo a parte, não se involucrando com políticas. Queridos irmãos, esse é um assunto muito sério. Muitas vezes, quando há eleição em um país, muita gente que se diz creyentes tomam partidos, começam a defender um candidato, o outro defende outro candidato, e até mesmo famílias começam a pelear entre eles, porque um defende um candidato, um defende o outro político. Irmãos, até mesmo creyentes, às vezes estão aí em la mídia, discutindo políticas. Separado do mundo, Deus disse, deixad que os mortos sepultem os mortos. Aqueles que estão mortos em ofensas e pecados, han de cuidar destas coisas do mundo. Pero nós outros temos a mente de Jesus Cristo e não podemos nos involucrar com políticas. Como são suas ações quando se habla de futebol? Você gasta tempo com os jogos de futebol? Você vai aos estádios participar de jogos de futebol? Quanto tempo gasta você com o futebol e quanto tempo gasta você com a Bíblia? Está o futebol tomando muito tempo de sua vida? Isto pode se tornar uma idolatria. Como está sua indumentária? Donde quer que você vá, na escola, no trabalho, toda parte, sua indumentária está dando um testemunho de que você é um hijo de Deus, uma hija de Deus. Queridos irmãos, eu não sei o que é difícil para você em este momento. Sacar de sua vida para que você possa ter uma comunhão mais cerca de Cristo. Pero eu quero falar a você de que Jesus Cristo, o gigante do Calvário, te pode te libertar de qualquer coisa. Quando eu primeiro cheguei à igreja, havia duas coisas que me foram mais difíceis para deixar. A primeira era a alimentação carne. A mim me gostava muito de comer a carne. E isto foi um jogo para mim no início. Estava todavia tentando entender o amor de Cristo por mim. Outra coisa era o jogo de futebol, as pelotas. Para mim, o jogo de futebol era um ídolo. Os dias que eu não estava trabalhando e estudando, eu passava todo o dia jogando futebol. A tal ponto que quando eu cheguei à igreja, eu me dei conta
de que o futebol tomava muito de minha vida, tomava muito tempo de minha vida, e que impedia de que eu tivesse uma comunhão mais cerca de Cristo, pois eu ia passar mais tempo com o futebol que com a palavra de Deus. Ia passar mais tempo com o futebol que em oração, falando com meu Padre Celestial. E eu tive que sacar isto porque isto era um ídolo em minha vida. Como eu disse, eu não sei. Qual é a coisa que pode ser hoje um ídolo para você? Quizá um trabalho que te hace trabalhar um pouquinho adentro das horas do sábado. Quizá uma indumentária que a você lhe gusta muito e você pensa, não, isso não eu posso quitar. Quizá você tenha dificuldade com suas ofrendas, com seu dízimo. Quizá você tenha dificuldade em deixar algum alimento que você sabe que não é o melhor para a sua saúde. Mas eu quero apresentar a você agora a solução para que você pueda vencer estas coisas, esta coisa que pode ser uma dificuldade para você. Eu quero ler com você neste momento mais um texto da palavra de Deus. Vamos ler mais alguns textos para compreendermos onde está o secreto para que podamos nos alejar do mundo e nos cercar mais de Jesus Cristo. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 626. Diz assim a inspiração. Suas palavras, sua indumentária e suas ações devem falar em favor de Deus. Então exercerão uma influência santa sobre todos os que los rodeiem. E aún los incrédulos conocerão que han estado com Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui está o secreto. Aqui diz que nossas palavras, nossa indumentária, nossas ações devem falar em favor de Deus. E aí nos explica acá que quando nossas palavras, nossa indumentária, nossas ações falarem em favor de Deus, então vamos exercer uma influência santa sobre todas as pessoas que se ligam cerca de nós outros. E aqui está o secreto agora. Porque aún os incrédulos conocerão que han estado com Jesus. Aqui está o secreto. Só pode vencer as tentações, separar-se do mundo, falar de tal maneira que glorifica a Deus, ter uma indumentária que glorifica a Deus e trabalhar, fazer coisas que glorifiquem a Deus, aqueles que han estado com Jesus, que caminham com Jesus. Você pode tentar com todas as suas forças humanas, mas sem Jesus é impossível. Deus quer trabalhar com você. Você intenta, você faz sua parte, mas tem que saber que sem Jesus é impossível. Sem Jesus, nós outros somos como parte de um árbol que está aí fora do árvore e que está a secar e a morrer. Sem Jesus, é impossível para nós outros servirmos a Deus e separar-nos do mundo. Somos como um galho de uma árvore que está a secar, de um árvore que está a secar-se. Necessitamos do poder de Cristo. O mundo vai conhecer que temos andado com Jesus, porque somos capazes, por sua graça, de falar palavras diferentes das palavras que o mundo habla. Somos capazes de vestir, de trajar-nos diferente do mundo. Somos capazes de ter ações que glorificam a Deus, que são uma bendição para nosso semelhante. Por quê? Porque caminhamos com Jesus Cristo. Quinto testemunho. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 74. Nuestra única seguridade está solo em manter-nos em pé como o pueblo especial de Deus. Não hemos de ceder ni uma pulgada a las costumbres e modas de esta época degenerada, sino antes sostenermos firmes em nossa independência moral, sem avenir-nos a suas corruptas e idólatras costumbres. Aqui está nossa única segurança, queridos irmãos. Só podemos vencer o mundo se estivermos conectados com Jesus e manter-nos por sua graça em pé como pueblo especial de Deus. Diz acá a inspiração que não podemos ceder nem a uma pulgada às coisas do mundo. Uno pode pensar, não vou tomar solamente um cafezito aqui. Este cafezito não me vai fazer dano. Um pouquinho de álcool não me vai fazer dano. Não, esta roupa aqui só é um pouquinho mais curta. Esta bermuda só vou usar para ir ao supermercado. E não vai fazer diferença. Diz acá, nem uma pulgada podemos ceder ao mundo. Nossa segurança está em permanecermos ao lado de Jesus, permanecendo firmes e fieles a Jeová. Não vamos
ceder às influências corruptas e idólatras deste mundo, às costumbres deste mundo. Por la graça de Cristo, isso só é possível. Conectados com Jesus, falando com Ele, através da oração, estudando sua palavra, mantendo comunhão com Cristo, podemos fazê-lo. Caso contrário, podemos poner todos os nossos esforços humanos. Podemos buscar com lágrimas, com lloro, mas não vamos encontrar. Só Jesus tem poder para nos fazer vencedores e nos separar do mundo. É verdade que não é fácil vencer o mundo, a carne, o pecado e o diabo. Mas aún, é impossível para nós outros vencermos. Mas há texto da inspiração que é muito animador, que me gusta muito. E que, mais uma vez, nos habla acerca do secreto para vencermos o mundo, nos alejarmos do mundo e nos acercarmos mais de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês esse texto do livro Deseado de todas as gentes, página 407. Diz assim na inspiração: Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, e contemplándolo se transformará. Quando vemos a Jesus, varão de dolores, experimentado em quebrantos, trabalhando para salvar os perdidos, despreciado, escarnecido, echado de uma cidade a la outra, hasta que sua missão foi cumprida. Quando lhe contemplamos em Getsemane, sudando gruesas gotas de sangue e morrendo em agonia sobre a cruz. Quando vemos isto, não podemos já reconhecer o clamor del yo. Mirando a Jesus, nos avergonzaremos de nossa frialdade, de nosso letargo, de nosso egoísmo. Estaremos dispostos a ser qualquer coisa ou nada para servir de todo coração ao Maestro. Nos regocijará el levar la cruz em pós de Jesus, el sofrer pruebas, vergüenza ou persecução por sua amada causa. Todo aquele que se une a Cristo se apartará del mundo, não ingressará al mundo por sua própria eleição. El gran Maestro invita a todos dizendo: venid a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar. Queridos irmãos, aqui está o secreto. O secreto está em mirar a Jesus Cristo em el Calvário. Quando miramos a Jesus Cristo morrendo por nós outros em el Calvário, vamos entender o amor de Deus por nós outros e ter o desejo de servi-lo de todo o coração. Empece meditando em Jesus em el Getsemane, quando sudava grossas gotas de sangue, quando recebeu dos pecados e mis pecados sobre ele. Vamos caminhar com ele hasta el Calvário, cargando a cruz pesada sobre seus ombros, com a corona de espinos em sua face. Vamos caminhar com ele hasta o momento em que le crucificam, le ponem, lo pregam em el madeiro. Vamos contemplar a Jesus pendurado em la cruz, morrendo por você e por mim. E quando miramos todo isto, vamos ver que todo o que Deus pede de nós outros aqui não é nada comparado com o grande amor de Deus, com o sofrimento de Jesus Cristo por nós outros em la cruz del Calvário. Quando contemplamos o Cordeiro del Calvário, sentimos vergonha de nós outros mesmos, de nossa frialdade, de nosso egoísmo, e sentimos o desejo de servir a Deus de todo o nosso coração. E se para servir a Deus de todo o nosso coração temos que fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa ou sermos nada, estamos dispostos desde que seja para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a entendermos este amor dele. E eu quero terminar esta meditação com vocês, lendo em el livro Cristo Triunfante, página 24, diz assim na inspiração: todo aquele que se une a Cristo se apartará del mundo, não ingressará al mundo por sua própria eleição. El gran Maestro invita a todos dizendo: venid a mim, todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar. Eu repeti este texto 2 vezes, porque é a invitação de Cristo para você e para mim. O que Cristo está falando para nós outros aqui. És meu filho, minha hija, se você está já decepcionado com este mundo, se você está cansado deste mundo, acuérdate, eu tenho algo melhor para oferecer a você.
Eu tenho uma vida de felicidade para você, uma vida eterna para você comigo em um mundo muito melhor que este. Está você carregado deste mundo? Está você cansado de caminhar em este mundo? Deje o mundo. Experimente a Jesus. Ligue mais cerquita de Ele. Busque uma comunhão mais cerca de Cristo. Continue crescendo em el amor de Cristo. E uma vez você entenda este amor, você vai desfrutar desta paz que o mundo não te pode dar. Jesus te ama porque Ele te quer e Ele te ama mais que todo em este mundo. Ele te invita, separa-te do mundo e encontre descanso em mim. Em Jesus Cristo há descanso, há paz. Uma paz que o mundo não conhece. E eu oro para que você possa ter força de amar a Jesus sem medida. Que você possa ter força de entregar sua vida a Ele. E que você possa, por la graça de Cristo, separar-se cada dia mais do mundo. E que nós outros, como igreja, podamos muito pronto receber a Jesus para irmos viver com Ele em um mundo muito melhor que este. Que Jesus seja uma realidade em sua vida e em minha vida. Amém.